A gente retornamos para o nosso segundo momento da escola, tá? Esse próximo vídeo ele fala sobre mais sobre os afetos, né? Sobre o que define aquilo que o que a gente ama, é aquilo que nós vamos respeitar mais, é aquilo que nós vamos escolher. E o Davi ele vai estar destrinchando mais sobre isso. Eu queria pedir para vocês, né, que vocês prestassem bastante atenção nesse vídeo, tá bom? E todos os comentários que ele fizer, o que atrair a atenção de vocês, o que vocês realmente acharem que vale a pena escrever, vale a pena para não esquecer, né? Vai ficar gravado, claro, né, esse vídeo, mas assim, nesse momento de aula eu queria muito que vocês anotassem para que no final nós pudéssemos estar compartilhando, tá bom? Vamos iniciar agora o segundo vídeo, tá? Ele se chama Quem Eu Amo Mais, essa pregação, tá? Do Davi. Bora lá. Compartilhar aqui a tela. Tá? Me falem se tá bom. Aumentem ao máximo aí o de vocês, tá? O celular de vocês. Me digam se tá ok, se tá bom. Vão dizendo aí, por favor. Tá? Deem um okzinho. Estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo ver, ouvir? Tudo certo? Que eu não tô conseguindo ver a tela aqui. Mas se alguém puder falar, se tudo ok, se tá tudo certo. Não tá dando para ouvir, para ver sim, mas ouvir não. Ah, é. Então deixa eu tirar aqui de novo. Vou colocar, acho que ele pede compartilhar o áudio, tá aqui. Continuar. Obrigada, Ari. Arielle, aqui. Dissesse assim, olha, cara, eu queria compartilhar hoje com vocês Tá dando uma agora? mensagem que eu acho que é a mais importante de todas. Agora sim. Deu? Tá bom então, gente. Vou tirar aqui. Como não tá dando para me olhar a tela, se houver alguma mensagem no meio da pregação, a gente lê depois, tá bom? É isto. Vou colocar aqui. Então, se você me dissesse assim, olha, cara, você vai falar uma vez só de tudo que você tem falado, o que você falaria? É o que eu vou falar agora. Então, o que eu vou compartilhar com vocês, eu considero que é o aspecto mais importante que eu posso falar sobre, não apenas de sexualidade, mas sobre o nosso mundo hoje. E é claro que a gente vai focar essa questão da sexualidade, mas, sobretudo, aquilo que eu acho mais relevante. Se você não entender o que eu vou falar hoje, quem esteve de manhã, os líderes, né, não adianta você entender nada daquilo se você não entender agora o que eu vou falar. Portanto, eu esperei vocês todos estarem aqui para trazer essa mensagem. Ela fica lá em Lucas 14, 25. Abra comigo, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Lucas 14, 25. Nós vamos ler o 25 e o 26. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus: ora, ia com Jesus uma grande multidão, e voltando-se, lhes disse: se alguém vier a mim e não me amar mais do que o seu pai, não me amar mais do que a sua mãe, que a sua mulher, que os seus filhos, que os seus irmãos e irmãs, e não me amar mais que a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos ajude a entender a tua mensagem para a gente hoje, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, essa palavra, ela não é uma palavra tão técnica sobre sexualidade, ela não vai, assim, descrever profundamente determinados aspectos, a gente fez um pouco disso de manhã, mas essa é a palavra mais importante, porque eu recebo muita demanda, atendimento, de pessoas que chegam comigo, geralmente são os pais de vocês, pessoas da idade de vocês, né? E eles chegam e falam assim, olha, eu preciso que você me ajude, conversa com a minha filha, ela cresceu na igreja, ela agora tem 15 anos, ela está namorando uma moça, ela está namorando uma amiga, e agora eu não sei o que fazer, eu preciso que você me instrua, porque eu não imaginei que isso fosse acontecer. O que eu vou fazer, o que eu digo para ela? A noção dos pais, a noção da igreja é que o maior problema da pessoa é a sua sexualidade. E aquilo que causa espécie é o comportamento. Então ela está fazendo essa coisa, esse determinado ato, ela está praticando isso, o que eu faço? Eu preciso resolver o problema dela. E a gente tem noção, poxa, o maior problema dela é sexual. E eu vou afirmar uma coisa que eu já disse de manhã, deixa eu falar, olha bem para mim. O maior problema seu, seja ele qual for, qualquer que seja a sua sexualidade, o maior problema nunca é sexual. Nunca é sexual.
Por quê? Porque tem uma coisa que está abaixo, que está mais profundo que o seu comportamento. O que vem lá no coração? É quem você ama. A pergunta que dirige a sua sexualidade, a pergunta que ecoa nos comportamentos da sua sexualidade, se você vê pornô ou não, se você fica ou não, se você baixou o Tinder e colocou lá filtro evangélico, filho de pastor, restart, usuário do Difflin. Tem vários filtros. Quem define que se você vai ou não é outra coisa a não ser o seu coração. É quem você ama lá dentro. Quem aqui já fez uma coisa sabendo que estava errada? Não levante a mão, irmão. Você é muito safado. Eu lembro que eu era adolescente e eu não conseguia parar de ver pornô. Eu não conseguia parar de ver. Se você chegasse comigo e falasse, cara, você sabia que é errado ver pornô? Eu falei, eu sei. Eu ia matar você. Matar também é errado. Porque não é sobre o que você sabe. Você sabe que não é para transar com a sua namorada. Você sabe o que a Bíblia fala sobre homossexualidade, provavelmente. Talvez não saiba direito, saiba mais ou menos, mas você tem uma noção de uma série de coisas. Não é sobre o que a gente sabe, é sobre o que a gente ama. O que é que vai fazer uma menina de 15 anos, excitada, apaixonada pela amiga, largar a amiga e viver para Cristo? O que eu vou dizer para ela? Ora, podia ser hétero também, meu amigo. A minha pornografia era heterossexual. Eu não conseguia parar de ver, porque eu amava aquilo. Enquanto a gente ficar pensando que o nosso problema é comportamento sexual, a gente não desce para a questão mais profunda, que é quem nós sempre obedecemos a quem amamos mais. Jesus disse assim: você quer sair da multidão e se tornar meu discípulo? Você só tem que fazer uma coisa. Ele não perguntou quem é você, qual é a sua sexualidade, não é de onde você vem, não é o que você tem, o que você não tem, o que você vai fazer, o curso. Ele falou assim: você tem que aprender a fazer uma coisa. O que eu tenho que fazer? Você vai ter de me amar mais do que o seu pai. Você vai me amar mais do que a sua mãe. O cara meteu a mãe no meio. Eu sei que você não gosta muito da tua mãe. Alguns. Mas você vai me amar mais do que o seu cônjuge. Como é que pode? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Esse é o texto que prova que Jesus é Deus, ou ele é um idiota completo. Ele não pode ser outra coisa. Porque só Deus pode fazer esta afirmação. Só Deus pode chegar com alguém e falar assim, presta atenção, você, para se tornar meu discípulo, você vai ter que amar mais do que o seu pai, mais do que a mãe que te deu a luz, mais do que a sua mulher. A Bíblia manda eu amar minha mulher e morrer por ela. Ele falou mais do que a sua mulher. E não tem nada de errado em amar minha mulher. Mais do que o seu filho, não tem nada de errado em amar o filho. Mais do que o seu irmão, a sua irmã, ele chega mais do que a você mesmo. Mas como é que pode Jesus ser mais importante que eu mesmo? Irmãos, tem duas sexualidades. Eu falei disso um pouco de manhã. Só existem duas sexualidades na face da Terra. Presta atenção agora. Só tem duas sexualidades possíveis. Existe, letra A sexualidade na qual você administra os seus afetos, os seus desejos e o prazer para a glória do Criador, amando Ele mais do que a tudo. Ou você, letra B, administra os mesmos afetos, os mesmos desejos, o mesmo prazer para a glória de uma criatura. Amando uma criatura. E nós sempre administraremos a nossa vida, organizaremos os nossos afetos, organizaremos as nossas relações a partir daquilo que amamos mais. O vídeo parou, não está funcionando, deu uma travada. Oi, pessoal. A Israele realmente caiu fora. Deve ter dado algum problema na internet dela lá.
A gente vai aguardar ela voltar. Talvez ela já consiga resolver. Vamos esperar um pouquinho. Tá bom, pessoal? Oi, gente. Caiu, foi a chamada. Mas tinha caído há muito tempo? É porque eu tava olhando pela telinha? Não. O vídeo ficava grande pelo YouTube. Pois é, gente. O vídeo ficava grande pelo YouTube. Mas assim, foi porque eu acho que caiu a internet aqui de casa, tá bom? Mas eu coloquei já na minha internet aqui, não vai atrapalhar mais. Tinha caído há muito tempo? Depois que eu entrei agora aqui? Ou não? Oi, Israeli, não, isso talvez uns 3 minutos, 2. Não faz muito Foi. tempo, não. Então tá. Então, deixa eu colocar aqui. Ainda bem que eu olhei rápido, porque eu estava acompanhando, né. Eu vou tentar entrar pelo notebook aqui só para me acompanhar o vídeo daqui, assim, porque não tá funcionando a tela do meu notebook. Pelo menos para me ver aqui. Ó, cadê, senhor? Aqui. Ai, senhor, cadê? Pronto. 10 minutinhos, 10 segundinhos aqui. Me avisem se tá O ok, maior problema, é um dos tá maiores bom? problemas adolescentes do nosso tempo. A pergunta para de ser o que eu estou sentindo e passa para o campo Deu certo, identitário. Isso é gente? o maior problema, é um dos maiores problemas adolescentes do nosso Deu certo? Sim, tá tudo normal. Agora tá tudo ok, dá pra ver. Ah, glória a Deus. Pronto, voltou a internet aqui de casa, mas eu ainda tô usando a minha. Qualquer coisa, mesmo se cair, vai voltar, tá bom? Desculpem, gente, perdão. Aqui. tempo. Queridos, pare e pense muito bem quem é que realmente governa para o seu coração e para quem você vive. Porque você vai ter, todo mundo convive com afeto, todo mundo convive com atração que pode levar ao pecado. Todo mundo. O heterossexual convive diariamente com atrações capazes de levar a pecar, porque nós somos seres caídos. Seres caídos possuem atrações eróticas afetivas que apontam para coisas que Deus não aprova. Então, todo mundo aqui, se decidir viver para si, se decidir viver para algum ídolo, vai pecar. E eu olho para o pai e falo, sabe a sua filha de 15 anos? O maior problema dela não é que ela está namorando uma menina. O maior problema dela é que ela olhou um dia no espelho e falou assim, a partir de hoje eu vou fazer o que eu quero na minha vontade, eu me basto, eu me lidero, eu sou meu alto Deus, eu sou suficiente. Ela substituiu. E ela vai viver para aquilo que ela considera mais importante. Então o pecado mais difícil de arrepender não é o sexual, o pecado mais difícil é quem vai mandar na sua vida. Quem é mais importante? O jovem rico, que é uma contradição, jovem é pobre. Pode ver o acampamento, ninguém tem dinheiro. Tá errado, velho. Jovem rico. Jovem ferrado. Mas tem um cara, jovem rico na Bíblia, não sei o que tá fazendo lá. Não é brasileiro. E ele chega com Jesus e... Você conhece a história? Jesus olha pro cara e fala assim, é o seguinte, pega tudo que você tem. Mas aí a gente pensa assim, dinheiro. Claro, dinheiro é um ídolo, mas veja, não é só dinheiro, é um projeto de felicidade. É um projeto de segurança. É o meu futuro. Jesus fala assim, você sabe o seu futuro, sabe o seu projeto de felicidade, você vai ser feliz, você vai ser satisfeito, você vai se realizar. Você pega, ele perde. Dá tudo pro pobre. E vem em seguir. Ele olhou e fez a conta e falou assim, mas e se Jesus não me satisfizer? E se Jesus não me fizer feliz? E se Jesus não for suficiente? Irmãos, ele foi embora. Porque talvez ele falou, cara, eu acho que é um pouco injusto. Porque se o cara é ferrado e dê tudo aos pobres e me siga, o cara tem 1,50 no Pix. Ele fala, velho, me manda a chave. Ele está querendo se livrar do 1,50. Mas eu tenho muito a perder. Eu ouço assim, ó. Davi, mas presta atenção, você está dizendo que se eu seguir a Jesus, eu não vou, eu tenho atração, eu não tenho atração pelo sexo oposto.
Jesus vai me fazer ter atração pelo sexo oposto? Eu não sei. Eu não faço isso. Eu não sei fazer isso. Jesus vai me fazer casar? Eu não sei. Eu não estou aqui para casar ninguém. Jesus vai me fazer... mas ele vai ser suficiente porque, poxa, eu vou abrir mão do meu... Eu não vou poder casar com quem eu quero. Eu não vou poder fazer o que eu quero. Todo o meu projeto quer dizer que eu não vou ter tudo o que eu sempre achei que vai me realizar. É exatamente isso. Porque você olha para o seu projeto, no qual tem tudo o que você quer, e chama isso de felicidade. Porque é a sua vida organizada ao redor de você mesmo. Cristo olha para a mesma coisa e chama de nada. Porque tem você, mas não tem Cristo. Cristo é a vida. Quem tem o Filho, tem a vida. Então, irmãos, quem nós amamos mais? Essa é a pergunta sexual. Isso é se tornar discípulo. Eu não amo a Deus com todo o meu coração, toda hora, se depender só do meu coração. Deus é para ser amado de uma determinada forma. É igual o próximo. Se eu falar ame o próximo, ama do seu jeito. Ama o próximo como? Isso não é natural para você. Toda hora. Então, quando eu olho Jesus dizendo assim, você quer entender todos os mandamentos? Olha que resumo, gente. Eu quero obedecer a Deus, legal. Mas onde? Na sexualidade, eu quero obedecer a Deus. Mandamento A, B, C, D. Legal, Jesus vai perguntar para Jesus assim, resume todos os mandamentos em 2. Ele falou de quê? Ele falou de quê? Ele falou sobre amor. Porque não é isso que a gente não sabe fazer. Se depender só do meu coração, eu amo a Deus, eu amo de maneira cobiçosa. Eu amo de maneira idolátrica. É o que eu não sei fazer. Então eu chego a Jesus e falo, Jesus, eu vim aqui porque eu preciso que o Senhor me ensine na vida inteira o que significa te amar mais do que a tudo. Porque é só isso que pode fazer alguém apaixonado por uma menina abandonar uma menina. Ou um menino, seja lá o que for. Nós não amamos. E estão dizendo pra gente, não, vai lá, ame, Deus é amor. Deus é amor, como é que Deus vai ser contra o seu amor? Meu Deus do céu, todas as vezes que você pecou porque amou alguma coisa mais do que a Deus. Porque o amor é um problema. É o que a gente não sabe. A gente lê na Bíblia amor, e acha que é fofo, que é lindo, que é maravilhoso. É como se fosse... Quem é que já teve 8 anos de idade? Você levanta a mão, velho, é um pergunta idiota. Por que você levanta a mão? Eu não entendo. É uma pergunta completamente idiota. Então imagina que você tem 8 anos de idade. E você é uma pessoa muito lenta. Uma pessoa retardada mesmo. Eu tenho uma pessoa que disse que não podia falar retardada. É uma psicóloga. Eu já falei 2 vezes. Mas eu não vou falar mais. Eu não falei retardado, tá? Eu falei retardado, droga. E você é muito lento, você tem 8 anos, você é uma meba. E aí você não sabe fazer ovo cozido. Ovo cozido? Ovo cozido. E por algum motivo a sua mãe vai embora, vai sair do país, brincadeira. Sua mãe vai sair e você tem que fazer um ovo cozido. Aí a sua mãe faz o seguinte, ela pega e escreve a história do ovo cozido. E ela escreve casos de ovos cozidos. Maneiras de ovo. E histórias de gente que fez ovo cozido errado. E histórias de gente que fez ovo cozido certo. E por que o cara fez errado? E ela escreve um livro. E ela faz um vídeo no YouTube. Ela aponta frases. É humilhante. Ela joga de ladinho. Porque a sua mãe te ama, velho. Ela faz até... Ela faz. Ela acorda o Pedrinho. É muito humilhante. E a mãe te entrega um tutorial, e ela te entrega um livro e um vídeo, e você fica lá estudando, e é ovo cozido, ovo cozido, ovo cozido, ovo cozido. Você está lendo sobre ovo cozido porque você sabe ou porque você não sabe? É porque você não sabe. Então toda vez que você lê na Bíblia, amor, ame, é para amar desse jeito, é aqui, amor, o importante é amor, porque você não sabe. É isso que você tem de aprender. É a ordenação dos seus amores. Eles estão desordenados. Nós amamos o que não deveríamos amar da maneira que não deveríamos amar. Porque se a gente seguir o nosso coração, nós não vamos amar da maneira que Deus mandou que nós amemos. Então, quando você fala assim, mas Deus é amor, na frase Deus é amor, a palavra mais importante não é amor, a palavra mais importante é Deus. Deus define o que é amor, não é a sua experiência afetiva que você sente por alguém que define o caráter de Deus. Então, nós estamos diante da maior questão da nossa sexualidade. Nós vivemos para quem? O que é que governa a nossa identidade? Eu falei que eram 3 coisas. Primeiro, quem nós amamos mais define a nossa identidade. E hoje o que está definindo a identidade são os afetos. Eu sei que você não escolheu sentir a atração que você tem. Eu sei disso. Aliás, ninguém escolheu sentir a atração que tem. Você escolhe o que faz com a atração que tem. Quem é que é heterossexual nas suas atrações? Eu quero te dizer, você tem que entender na sua vida. Porque heterossexuais estão no mesmo lugar.
Deu um problema no áudio aqui. Praticamente fascista. Deu um problema no áudio. Muito chato. Hétero, gordo, branco, fascista. Praticamente fascista. Cara, casei com a minha namorada. Mas veja bem, eu queria não ter atração. Eu queria olhar e falar assim, eu heterossexual. Eu queria tanto não pecar, que eu queria devolver para Deus. Eu falei de manhã isso. Eu queria orar, eu fazer coisas espirituais para, sei lá, Deus me castra. Desmembre. Excomungão. E eu era atraído pelas mulheres. E aí eu queria o quê? Que aparecesse, a minha futura esposa aparecesse. Eu estava offline, sem nenhuma atração. Quando ela surgisse, geralmente no acampamento, é uma porcaria, é sempre no acampamento. Aí surge, atração só por ela, e não mais nada. Ninguém, jamais, somente atração por ela. Eu não consigo. Eu casei e eu não consigo. Eu faço sexo com a minha esposa e eu não consigo. Não. O mundo continua sendo atraente. Eu tenho de lidar com a minha sexualidade. Uma vez eu fui no acampamento de jovem, é perigoso. E o moleque me perguntou assim, eu posso fazer sexo todo dia na lua de mel? Falei. Porque são 15 anos. Esperando. Mano, eu fiquei com medo. Falei, mano, são 15 anos. Você sabe aquelas hidrelétricas rompendo assim? E a menina assim. Eu falei, velho, é assim, você pode fazer, dá cãibra. Mas você comer um potássio, uma banana, um negócio. Uns alongamentos. Porque o cara acha assim, cara, presta atenção. Você sabe por que as coisas me atraem? Porque eu não faço sexo. Quando eu fizer sexo, aí eu não vou ter um problema de atração. Irmão, a atração, ela vai existir. A atração vai existir. Vocês lembram do rei Davi? O rei Davi não é uma pessoa espiritual, amém? Mas você não apresenta a sua mulher para ele. É uma pessoa espiritual. Mas você não aluga a casa do lado, né, mano? O cara tem um segundo andar, velho. Se ele olha pra piscina ali, se a tua mulher resolver tomar um banho. E aí, o rei Davi era casado com várias mulheres. Você sabia disso? E o Davi era casado com umas 20, você tá ligado? Sabe por quê? Porque ele herdou todas as esposas de Saul. Ele herdou, tipo, bingo, ganhou. Toma, vim, mulher. Velho, ele tinha uma harém na casa dele. Aí o pessoal vai ler esse negócio e fala assim, Davi pecou porque não tinha nada pra fazer. Mano, se não tinha nada pra fazer, faz alguma coisa, né? Você tem um monte de mulher. Por que ele vai pegar a vizinha? Você sabe por quê? Porque não importa o que você tenha. Não importa o que você tenha. A cobiça é sempre pôr atenção naquilo que não é seu. E o que comanda a cobiça? Quem é que comanda se a cobiça vai se realizar ou não? Se o adultério vai se realizar ou não? É aquilo que mais você ama. Davi amou. Amou mais. E ele não amou mais só quando ele adulterou. Porque o pecado maior de Davi não foi o adultério. Você sabe qual foi o maior pecado de Davi nesse episódio? Ele mandou matar um cara para esconder o seu pecado. Ele mandou matar. Ele ama a sua reputação. Então eu quero te perguntar qual é o seu ídolo? É o sexo, é o pornô, é o prazer, legal. Mas tem ídolos que não são tão óbvios assim. E você precisa identificar, é o primeiro passo, você precisa identificar quem você ama mais. São 3 passos. Primeiro, identificar quem você ama mais. E às vezes não é óbvio. Eu tinha um amigo que ele era pastor, casado, 3 filhos, 15 anos de ministério. Ninguém sabia que ele tinha atração homossexual. Nem que ele tinha atração. E ele começou a ter casos com caras em banheiros públicos anônimos. Ele não tirava aliança. Ele não tirava a cadeirinha da criança do carro. Porque ele não queria nada, ele só queria um momento sexual. Passou um tempo, ele encontrou um cara, o cara começou a chantageá-lo porque descobriu que ele era pastor. Ele pregava olhando para a porta. Ele me falou, eu pregava olhando para a porta, que a qualquer momento o cara ia entrar e ia me denunciar no meio da pregação. Depois de sei lá quantos anos, escondendo, mentindo, ele chegou e contou para a igreja, contou para a mulher, contou para os filhos. O escândalo aconteceu, ele foi disciplinado, aconteceu um monte de confusão. Eu encontrei com ele depois de um mês e falei assim, como é que você está? Ele falou, eu estou no melhor momento do meu casamento. Eu falei, como? Primeiro, porque a mulher dele não foi embora. Segundo, porque ele falou, agora eu falei a verdade. Eu perguntei, mas cara, por que você não falou antes? O melhor amigo dele não sabia. A mulher dele não sabia de nada. A igreja não sabia. Ninguém vai saber. E ele escondia muito bem. Até que a misericórdia de Deus veio sobre ele e ele passou a não conseguir esconder tão bem o que é misericórdia. Para eu tirá-lo dessa mentira. E não é porque era homossexual, não, porque tem um monte de caso hétero. E eu perguntei por que você não falou. Ele falou, cara, eu tive 3 oportunidades. Primeiro eu estava no seminário, eu descobri um cara que ia me ouvir, tem um cara bacana. Eu falei, eu vou confiar nesse cara, para falar de atração, não era nem de pecado, da tentação.
Mas eu descobri que eles tinham expulsado um cara que tinha vivido exatamente isso. E eu falei, se eu falar a verdade, eu não termino o seminário. Eu preferi calar. Quando eu fui casar, eu sabia que eu deveria conversar com a minha mulher sobre isso, mas eu não conversei, porque se eu falar, eu não caso. Quando eu fui assumir a igreja, me perguntaram um monte de coisa, mas eu não podia dizer, porque se eu dissesse, eu não assumiria a igreja. Qual é o maior ídolo desse cara? É o sexo. O que mantém a gente? Às vezes é reputação, velho. Porque a gente se acha. Porque a gente quer projetar uma imagem que a gente é maravilhoso. De que a gente presta. E alguns são heterossexuais. Mas eu sou hétero. Pra mim é... Entendeu? E a gente tem dificuldade também de ouvir o outro. Tem dificuldade de ouvir o outro. Porque nem sempre é óbvio. Não ache que você não vai cair. Para de achar que não é com você. Todo mundo aqui tem um coração que pode criar um ídolo hoje. O segundo passo, nós precisamos descredibilizar aquilo que amamos mais. O que é descredibilizar? Presta, eu vou explicar. Salmo 115 diz assim, o ídolo tem olho, mas não vê. Tem o pé, mas não anda. Tem ouvido, mas não ouve. O que é isso? Os salmistas e os profetas, eles ridicularizavam os ídolos. Eles ridicularizavam os ídolos. Enquanto você achar que o que você quer vai te realizar, você não abandona esse ídolo. Porque você acredita nele. Você acredita que se você acredita, enquanto você depositar confiança de que isso vai te resolver, você não abandona o pecado. Porque o amor está baseado numa ilusão. Você acha que o ídolo é uma coisa que ele não é. Ele não vai entregar. Ele não vai entregar. Jeremias dizia, vocês pegam um pedaço de pau da floresta, metade vocês fazem lenha e cozinham feijão, com a outra metade vocês criam um ídolo e se ajoelham, vocês estão ficando doidos. Paulo dizia, o ídolo nada é. Porque a gente confia na nossa capacidade de nos realizar, de nos saciar, de nos fazer felizes. É por isso que a gente continua com as nossas estratégias. Ora, a pornografia é uma estratégia do seu ego para ser feliz. E você acha que com ela vai te manter feliz. E o terceiro passo, irmão, a gente precisa substituir. Ninguém vai abandonar um amor se não encontrar um amor maior. Se você não ver Jesus como aquilo que é a sua vida, você não vai abandonar o seu projeto de felicidade. Heterossexual, não heterossexual, não importa. Você não vai abandonar. Hebreus capítulo 11 diz assim, Moisés, ele era neto de Faraó. O texto diz, pela fé, Moisés preferiu sofrer com os escravos do que desfrutar os prazeres transitórios do pecado, sendo filho da filha de Faraó. E o texto diz por quê? O texto diz assim, porque ele viu a Cristo. O que será possível acontecer na vida de uma garota de 15 anos apaixonada por fulana? Só tem uma coisa que pode fazê-la genuinamente abandonar o que quer que seja. Ela precisa ver Jesus como ele é. Então, se você a sua vida aí está fazendo a conta, será que Jesus vai me fazer feliz? Será que se está muito parelho, deixa eu falar uma coisa, você não está vendo Jesus como ele é. Basta, se a gente tiver um vislumbre do que significa ter a Cristo, a comparação fica ridícula. A gente precisa amar mais a Cristo. Agora, você sabe qual é o problema de amar mais a Cristo? É que Cristo não é um ídolo que você manipula. Cristo não vai te dar o que você quer na hora que você quer. Porque o contrário da idolatria é aquilo que você não controla. A gente quer uma versão de Cristo que a gente controle. E Cristo vai nos dar o não que a gente precisa, que a gente não quer ouvir. O não que a gente luta contra. O não que nos torna adultos. Eu quero terminar com isso, irmão. Você vai fazer a pergunta, quem eu amo mais? Mas se você decidir hoje, eu quero aprender a amar mais a Cristo. Eu não tenho amado, eu tenho amado mais a mim, mais, sei lá, fulano. Deixa eu dizer uma coisa, Cristo não se submeterá à sua agenda. Cristo não vai se definir pelos seus afetos, ele vai te libertar dos afetos. Você não se liberta de afeto quando ele some. Você se liberta de afeto quando ele não define mais quem você é, o que você faz. Porque quem passou a definir quem você é, o que você faz é Cristo, é quem você ama mais. Só que isto é dolorido, sim. Eu tenho um filho eu falei que o meu filho tem 9 anos. Né? Quando ele tinha 4 anos, eu levava ele pro shopping. O que o menino quer fazer no shopping aos 4 anos? Ele olha uma Ruffles. E a Ruffles, irmão, sempre olha de volta. Ele fala, pai, eu quero uma Ruffles agora. Cara, eu lembro que eu tenho calças. E aí eu viro pro menino e falo assim, não. Letra A, ele olha pra mim e fala, pai, obrigado que o senhor é o melhor pai do mundo e cuida da minha saúde bucal. Letra B, pai, obrigado porque o senhor não me dá tudo que eu quero, mas o que eu preciso, porque nem tudo que eu quero é o que eu preciso. Letra C, pai, obrigado porque quem obedece sempre quem eu amo mais, eu não devo amar mais a Ruffles do que a Deus. Não, mas ele começa a girar, rodando, gritando. Ah! E nessa hora passa um solteiro e fala assim, quando eu tiver um filho, nunca vai fazer isso. Não aplaude a piada, velho, não aplaude. Quando vocês aplaudem a piada,
Eu perco a autoridade completa. Não pode, velho. Mas por que é que o meu filho está gritando no supermercado, irmão? Ele está girando, e ele vira com o rosto e vomita. Eu falo, qual é o seu nome? Ele fala, somos muitos. Meu nome é Ruffles. Eu chamo um padre para expulsar. Por que ele está girando? Por quê? Eu disse o quê? Não, mas você está rindo de você, seu idiota. Porque você recebe o não e você vira uma criança. E você quer, e você quer, e você quer. E o problema de amar mais a Cristo é que na relação, Ele é Deus, não é você. Amar Cristo vai te levar para a maturidade. Amar a você mesmo vai te tornar um infantil para sempre. Seguindo o seu coração, os seus afetos, os seus desejos, na hora, do jeito que você quer. Amém, gente? Ai, meu Deus, cadê? Onde é que eu tô? Amém? Eu vou colocar aqui na tela com vocês. Deu para ouvir direitinho? Deu para ver? Por via das dúvidas, né, para quem quiser depois, não sei se deu alguns probleminhas de parada aí no meio também, aqui deu também, né, mas deve ter sido na hora da edição. Porém, gente, eu vou colocar esse vídeo e vou enviar o link dos 2 vídeos no Drive, tá bom? O Drive, inclusive, que eu tá carregando aqui em cima, e aí tá cortadinho, tá legal para vocês assistirem bem rapidinho. Gente, é maravilhoso, assim, esse conteúdo, né, do David Icke. Foi bem rapidinho, eu acredito, né? Espero que tenha dado para vocês ouvirem. Vou abrir nesse momento para conversas, para comentários. Porém, todavia, entretanto, vou pedir para Marli colocar os 2 últimos slides aí, por gentileza. Marli. Para colocar aí o nosso Só um minuto, 2 já últimos vou slides. Uhum. colocar. Gente, que rico, né, esse conteúdo. E nesse agora do Quem Eu Amo Mais, gente, não tem nem o que falar, assim, é fato, né? A gente escolhe sempre, muitas vezes, mais o nosso desejo, que a gente quer, que a gente deseja, mais daqui nessa terra, né, coisas terrenas do que a Deus. Então, muitas vezes a gente acha que o rapaz ou a moça que está idolatrando outras coisas, ou dinheiro, pessoas, esculturas, né, é mais perdido do que a gente, assim, mas aí que a gente cai na realidade de que nós escolhemos muitas vezes outras coisas, idolatramos muitas coisas e fingimos, né, escolher a Cristo, quando na verdade quem são de fato os nossos amores e os nossos deuses são outras coisas. O penúltimo slide, Marli, que tá antes desse daí, é essa daí do Tim Keller, tá, gente? Eu quis trazer novamente essa frase porque ela resume muito daquilo que a gente viu, né, nessas aulas. Diz assim, quando você prega o evangelho em meios diferentes, você não só ensina, você também aprende facetas do evangelho ainda não percebidas em seu mundo, que aquelas pessoas acabam tornando mais evidentes, sem alterar a doutrina bíblica sobre o tema. Não há só o que ensinar aos cristãos que têm atrações não exclusivamente heterossexuais. Há o que aprender, se houver humildade suficiente para isso, né? E aí eu tô querendo compartilhar com vocês 3 comentários que estão no story do Davi, né? O primeiro o primeiro story. Vou ler para vocês a pergunta que foi feita no story dele e a resposta também, tá bom? É assim: LGBT na igreja, o que fazer? E aí o primeiro ele tem 7 pontos aqui. Acolher para que possam ouvir o evangelho do jeito em que estão. Segundo, pregar o evangelho, a fé vem pelo ouvir. Terceiro, aquele que crer será salvo pela graça. Quarto, discipular os salvos. Em geral, 3 temas são relevantes. O primeiro, identidade,
não baseada nos afetos e atrações. Segundo, como lidar com as tentações que ocorrem no campo das atrações sexuais involuntárias. Terceiro, e como despir-se das velhas práticas, tá? Quinto, lembrar que esse trilho não é especial. Não há pecadores especiais. Nem todo ponto de vista negativo, nem ponto de vista positivo. Então a gente tem que parar de tirar um pouco daquela mentalidade, né, errada de que o fato de receber, por exemplo, uma pessoa LGBTQI, né, na igreja é uma coisa de 7 cabeças, assim, sabe? É um monstro de 7 cabeças. Não é, gente. A gente tem que tratar essa pessoa, uma pessoa que carece da graça de Deus tanto quanto nós, tá? Só que também ter mais cuidados, detalhes, porque essa pessoa pode ter bem mais feridas, bem mais machucados do que a gente imagina, justamente por essa visão da igreja toda deturpada, né, de como acolher e tudo mais. Sexto ponto, enquanto a gente fizer o discipulado, o acolhimento e tudo, deve-se educar a igreja sobre esses temas para que sejamos mais bíblicos e conscientes da nossa missão aqui na Terra. Sétimo, não forçar casamentos ou falsos medidores de conversão baseados na estética ou na mera mudança de aparência. Aquilo que o Davi falou sobre muitas vezes a igreja é uma pessoa que acabou de entender quem Cristo é e tudo, mas está caminhando ainda no início. Aí já viu aqueles casos que apareceram na televisão, tipo assim, uma pessoa acabou voltando para os caminhos do Senhor, então aí foi forçado a mudar quem é, ou então a pessoa nem não desviou nem nada, mas assim, tá com atrações e a igreja não sabe lidar, não tem sabedoria e acaba forçando a pessoa a casar logo, né? Ou a orientações até muitas vezes de líderes, né? A casar logo, ou então a mudar as vestimentas, a forçar algo que na verdade não é algo externo, é algo interno, né? Então é uma compreensão que tem que ser feita da pessoa na base do amor dela, o que ela ama mais, e não coisas externas, sabe? Não se trata disso. Certo, esses são os pontos que eu achei interessante compartilhar. Tem também esse outro ponto aqui, eu queria aproveitar para compartilhar, como é a nossa última aula, sobre a igreja, né? A igreja cura a homossexualidade? A resposta dele para isso: não. A Bíblia não considera a prática da homossexualidade como doença. Então, doença que precisa ser curada, né? Não é uma doença a homossexualidade, tá? Então, a gente tem que entender isso como igreja, a gente tem que ser inteligente sobre isso, não pode ter um argumento tão... realmente, é um argumento ridículo que eu chamo, né? Porque, como é que a igreja vai fazer para que uma pessoa que tem essas atrações... a igreja cura isso, vai para a igreja que cura. Não existe isso, gente, tá? Então, a Bíblia nunca considerou. Segundo o texto, é um dos pecados humanos vinculados à queda e à cobiça do coração, como a gente viu. Portanto, o paradigma da cura, que objetiva a aquisição da atração hétero e do casamento como marcas de que alguém é verdadeiramente salvo, precisa dar lugar ao paradigma do cuidado. Então, trocar essa palavra de cura por cuidado, tá bom? É muito importante. Pelo qual nós entendemos que o alvo do discipulado não é ir por todo mundo e heterossexualizar toda a criatura. Antes, a meta é ajudar a pessoas com qualquer tipo de atração em relação a uma relação transformadora com o Pai por meio de Cristo. Não há dúvidas que a Bíblia considera que Deus criou o sexo para ser vivido no casamento entre homem e mulher. Porém, nem todos vão casar, tá? Então é importante a gente também saber disso, tá? Mas Deus não quer minha felicidade no casamento? Deus quer sim. Mas Ele quer ser o teu desejo maior antes de qualquer coisa. E se Deus também não te der um casamento, você não veio aqui para casar, como a gente já conversou, né? A gente entende muito isso. A gente precisa ter suficiência em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa suficiência. A gente veio para cá não para ter um relacionamento, não para ser rico, não para ter cargos, não para ser visto e desejado por pessoas. A gente veio aqui para pregar o evangelho a toda criatura. Nós viemos aqui para testemunhar do amor de Cristo, né? Como é de fato. Tem uma outra também. Qual o problema de se casar com um descrente? Também é nessa área da sexualidade, viu, gente? Se aceitamos muito bem as nossas diferenças. Tem aquela pessoa que todo mundo eu acho que já encontrou uma. Mas não é cristão, mas
Ah, mas é uma pessoa gente boa, é um cara de bom caráter, é uma moça de bom caráter, é uma pessoa esforçada, uma pessoa que não aceitou a Cristo, mas respeita a minha religião, certo? Essa pessoa está espiritualmente morta, né? E a gente vai aceitar isso? Naturalmente não, né? Nós como cristãos, enfim. E aí a resposta dele foi: se Cristo é a sua vida, que está escrito lá em Gálatas 2:20, né? E ele não sabe o que é isso, essa pessoa não sabe o que é isso, porque ela está morta, então ela não entende o elemento central de toda a sua existência. O elemento pelo qual você enxerga tudo ao redor. O Senhor não te possui. Ou seja, ele não entende você. E nunca vai entender. Essa pessoa não vai entender. Mas a essa altura, vale perguntar: Cristo é, de fato, a sua vida? Então, assim, o problema dessa pessoa, ao perguntar se a pessoa com quem ela está querendo relacionar, ou que ela está se relacionando, se ela ser descrente tem diferença ou não, né, problema ou não, não tá na pessoa ser descrente ou não, tá na pessoa saber se Cristo realmente é a vida dela, né, porque o problema não tá no outro sendo descrente ou não, tá no que eu escolhi para seguir, né, se eu tô ponderando ainda o fato do outro ser cristão, ser bom para mim ou não, significa que Cristo não é a minha vida ainda. Significa que eu não tô escolhendo mais a Cristo nesse momento. Eu tô querendo escolher e eu tô ainda utilizando, ainda tô usando o argumento, uma forma, né? Eu tô querendo argumentar isso para ter uma forma de pecar. Tô querendo validar o meu pecado aqui de alguma forma. Eu preciso validar esse pecado, por isso que eu tô fazendo essa pergunta aqui, porque eu quero ter um argumento bíblico para dizer que eu quero casar a mesma coisa, a sexualidade, por exemplo, a questão das vezes o LGBT, né? Ele chegar e falar que Cristo Cristo quer que eu abafe meus sentimentos, né? Deus não quer me aceitar como eu sou, mas ele me fez assim, porque a pessoa ela tá se importando em saber o que a igreja pensa, certo? Muitas vezes, essa pergunta é feita até baseado em algo genuíno, né, do coração da pessoa. Mas muitas vezes a pessoa só quer pegar aquele argumento, pergunta para várias pessoas cristãs, eu tô falando disso, mas tô falando também dessas outras perguntas, tá, gente? Há muitas pessoas buscando validação dos seus pecados com pastores, e os pastores falam a verdade e a pessoa não gosta, entendeu? Muitas vezes os líderes chegam para uma pessoa que carece, né, daquela informação, daquela verdade, a pessoa chega, o líder fala, o pastor fala, né? Enfim, pessoas falam, discipulador fala, a pessoa não gosta. Ela pergunta algo que ela já sabe a resposta, é uma pergunta tola, muitas vezes, sabe? Por exemplo, essa. A Bíblia diz, certamente está ali, está claro, que casar com uma pessoa que não estar relacionando com uma pessoa que não é cristã, que não tem a salvação em Cristo Jesus, é pecado, não dá, vai dar ruim, dá ruim, não casa, não dá certo. Então a gente quer uma validação para que a gente tenha nossos desejos, nossos afetos, nossas vontades realizadas de alguma forma. E aí a gente busca lá na igreja uma resposta para isso. Por quê? Porque, poxa, tão bonzinho, a pessoa amo tanto, nunca fez mal para mim. Ou então, poxa, e esse sentimento, essa atração, esse desejo, não faz mal nenhum, só me faz bem, só me dá felicidade. Gente, felicidade é em Cristo Jesus, em lugar mais nenhum. É o fato, a gente não pode mudar a verdade que sabe? E naquilo que Deus para nós, a gente vai encontrar satisfação em tudo. Se eu tiver a Cristo como meu tudo, eu vou ser feliz em tudo, eu vou ter contentamento. Paulo viveu contentamento na vida dele, sabe? E ele fala isso nos momentos mais difíceis da vida da caminhada cristã dele. Ele estava ali dentro de uma prisão, gente. Ele estava ali sendo feliz com Jesus, entendendo o que ele veio fazer aqui nessa terra. Então, até que uma pessoa chegue a esse raciocínio, vai demorar um pouco. Mas por isso que nós como igreja, precisamos ter sabedoria para fazer com que essa pessoa consiga alcançar esse pensamento, esse entendimento. Mas para isso nós precisamos ser humildes. Para isso nós precisamos ter paciência, compreensão, entender o que Deus quer de nós nessa área também, porque você pode não ter facilidade para lidar com essa questão, né? Poxa, Israel, realmente
essa questão não é minha, essa área não é para mim, é uma área muito delicada, muito profunda, certo? Mas Cristo te chamou para lidar com essas pessoas também. Em algum momento você vai ser abordado por essa situação, você vai se encontrar em uma situação com alguém assim. E Deus, ele pode ter certeza, você está tendo essa aula, você está aqui nessa escola, você está assistindo essa aula no momento que você está, para ser preparado para isso. Que isso fique claro na sua mente. Você é uma pessoa chamada, escolhida por Deus para falar a toda e qualquer criatura sobre o amor dele. E a gente não fala só com a boca. A gente fala com as nossas atitudes. Nós falamos sendo testemunho vivo de Cristo aqui nessa terra, sabe? Atitudes falam muito, gente. O acolhimento fala muito, sabe? A forma que você olha para uma pessoa tendo humildade no seu coração, a forma que você olha para uma pessoa sem julgar, sem fofocar, sem falar mal, você se torna um testemunho vivo daquilo que Deus quer que você se torne, sabe? Uma carta viva mesmo. Então, existem. Eu sei que essa mensagem, essa palavra, ela precisava ser dita para uma igreja toda, né? Às vezes a gente acha que, poxa, eu tô escutando isso, mas eu já entendi. Tipo, eu já entendi. Mas meu irmão da igreja, os irmãos da igreja precisavam estar escutando isso também. Você está saindo daqui com esse pensamento, você está saindo daqui com esse entendimento. Vá buscar mais informação, vá se capacitar para isso, para que o seu local, a sua igreja, o local onde você colocar a planta dos seus pés, tenha essa preparação também, tenha esse entendimento também. De alguma forma, Deus vai te usar para te estar disseminando esse conhecimento. Amém? Eu acredito muito nisso, gente, certo? Nunca que eu ia imaginar, há 2 anos atrás, nunca que eu ia imaginar que eu ia estar comentando aqui sobre esses assuntos, que eu ia estar sendo um canal, uma ponte, né? Para que esses assuntos fossem disseminados por aí, sabe? E glória a Deus, porque de alguma forma eu aproveitei essa oportunidade, né? Mas enfim, toda honra e glória ao Senhor, porque Ele colocou essa escola aqui em atividade, Ele tem dado providência em tudo, Ele tem feito acontecer, mesmo que seja difícil, a gente sabe, né? Não é fácil, a gente vai se formar agora. Mas, gente, Deus, Ele fez acontecer tudo. Então, não pense que você não é minha área, não tô preparada para isso, então não posso ser um canal para isso. Não pense isso não, sabe? Seja no eis-me aqui o tempo todo, sabe? Se você fala eis-me aqui no momento que você está lá servindo na cantina da sua igreja, na decoração da sua igreja, nas missões, limpar um chão, limpar qualquer coisa, gente. Fale eis-me aqui para esse momento também, para isso. Momento que Deus te chamar para falar sobre um assunto delicado, ore a Ele, veja se você está preparado para fazer, veja se é isso mesmo que Ele quer. E não diga não, sabe? Porque você vai ser uma chave ali para muitas pessoas entenderem a verdade. Eu queria deixar, eu tô até passando um pouco do horário, né? Me perdoem, mas queria deixar esse último slide que a Marli vai passar. Ele é um livro, tá? É o livro que, inclusive, que eu tirei algumas coisas daí, né, que a gente falou, mas ele é um livro completo. O que Deus tem a ver com o sexo? É o livro do Davi, tá? E esse livro, gente, o resuminho dele, que tá escrito aí, é esse aqui que eu vou ler para vocês rapidinho. O resuminho dele é: o que esse livro tem de dar tapa sem mão, não tem como descrever. Que livro bom! Nossa, eu fico boba só de lembrar, isso é um comentário, tá? Só de lembrar como ele me gerou impacto na primeira página, com palavras sábias, conteúdo bem estruturado, enaltecendo o nome e o poder e do poder do Senhor, e explicações devidamente pautadas na palavra. Esse livro tem tudo o que é necessário para, de fato, entendermos que devemos falar sobre todos os assuntos que remetem à humanidade. Porém, sempre lembrando que, independente do que queremos ou pensamos, estamos aqui para adorar a Deus. Portanto, nossas vidas devem ser, sim, corrigidas constantemente, principalmente com o intuito de que entreguemos ao nosso Pai corações quebrantados e vidas que seguem aquilo que Ele nos instruiu como correto. É um comentário, né, da visão da pessoa que já leu o livro. Gente, realmente, esse livro ele te confronta de cima a baixo, assim. Eu aconselho, se você quiser uma leitura, assim, para conhecer mais do tema, tá aí uma leitura. Aí as redes sociais do Davi, tá bom? @Davi Raik, David Raik. E ele depois você segue lá ele no Instagram, né? Ele compartilha muito daquilo que a gente conversou aqui também, tá? Vou abrir nesse momento, uns 15 minutos se der para passar, né? Pra gente conversar um pouquinho. Vocês querem conversar um pouquinho? Se a gente quiser finalizar também, eu acho que essa conversa pode ser um bate-papo, sem problema passar um pouquinho do horário, Marli, ou os 10 minutos do horário, ou não? A gente fecha agora e
Ah, então pronto. Não, não tem problema. Assim, quem precisar sair, pode sair, a gente continua, fica tranquila. Bênção. Pronto. Então, gente, eu abro agora para compartilhares, né? A nossa última aula hoje, infelizmente. Mas Ah, felizmente, porque Deus nos deu essa oportunidade. A palavra-chave, né? isso. Palavra-chave. A palavra-chave é show. Uma palavra bem. Vamos falar sobre identidade, né? Eu acho que é muito importante a gente deixar claro isso, que toda essa fonte aí, identidade, palavra-chave, tá? Identidade, finalizamos na palavra-chave nessa segunda aula. Podem compartilhar aí, gente, os compartilhares de vocês, por gentileza, quem tiver. Israel, tem um outro livro que eu queria sugerir também, que a gente leu. Eu não me lembro agora o nome do autor, mas a gente pode compartilhar lá no grupo. É Nascido Gay, é uma pergunta. É um geneticista cristão, ele faz abordagens de vários ambientes onde essas pessoas foram geradas e, consequentemente, isso contribuiu, né, para que elas se tornassem homossexuais. É muito interessante, e, assim, um dado importante que eu consegui pegar e lembro, assim, vagamente, eu não... Faz um tempo agora, faz uns 5, 6 anos agora que eu li o livro, mas é bem importante, ele pontua que o meio ambiente onde a criança vive, onde ela cresce, ele contribui, eu não me lembro agora o percentual, mas é um percentual bem alto. E quando ele falava sobre esse assunto, na hora, assim, eu me lembrei da Tammy Gretchen, né, a filha da Gretchen, que agora é o Tammy, né. Então, quando ela era criança, a Gretchen, o pai, né, da Tammy, eles se separaram. E a Tammy, ela foi viver com o pai, ela ficou com o pai na época. Os primeiros anos ali, eu não me lembro quanto tempo que ela ficou ali com o pai. Então, casou assim com o que o geneticista ali, ele fala no livro, que o percentual do ambiente onde ela cresce contribui bastante. Então, se a gente for olhar lá para trás, é porque a Tammy, daí ela se identificou com o pai, então por isso que hoje está aí o resultado, né, gente? É isso que eu quis dizer. Então, se a gente for olhar bem lá atrás, a gente vai ver que houve primeiro uma desconstrução da família, né, para daí ter essa inserção desses valores desvirtuados que contribuem, né, para essa destruição, né, do ser humano em si, porque Satanás, ele quer destruir exatamente como tudo isso que foi falado, né, quer destruir a imagem e semelhança que a gente tem com o Criador, né. E enquanto você falava, e mostrava os vídeos, assim, daí vem muita informação que a gente já ouviu e casa, né, eu acho que é importante a gente, já que se abriu o espaço, a gente poder pontuar. Faz um bom tempo atrás, eu acho que uns mais de 15 anos já, que eu vi uma vez uma pesquisa, que foi feita uma pesquisa sobre, eu acho que era uma lagoa, a gente viu um documentário, né, então, quem é aqui os mais antigos, né, que nem eu e a Cirlei, que somos do tempo da igreja primitiva, tá? Lá atrás, nós, ou até os pais de vocês que são jovens, vocês vão lembrar que antigamente os produtos alimentícios, eles eram todos armazenados em vidro. Você quase não encontrava o plástico. Então, nessa pesquisa, nesse documentário, eu vi que tinha uma empresa de plástico, e os dejetos dessa empresa, eles desaguavam num lago lá, e aí os pesquisadores estavam em cima dos animais da lagoa, dos crocodilos e tal, e ali eles perceberam que eles estavam ficando, os crocodilos do lago, né, eles ficaram só nesses, talvez teve outros também, mas não me lembro de outros animais da lagoa ali, mas dos crocodilos, eles estavam ficando afeminados. E aí eles observaram isso, o que isso estava contribuindo também no ser humano. Então, com o armazenamento no plástico, isso contribuiu também para o enfraquecimento do esperma do homem. Então, a partir dali foi feito cascata, a destruição
foi geral, né? E aí ele falava sobre essa questão de como isso foi também proposital. A gente sabe que existem grandes corporações, que elas têm pactos com as trevas, a gente sabe, eles têm. Então, eles investem pesado nisso para daí mudar, claro, daí veio toda aquela desculpa de, porque o vidro é muito perigoso, o vidro não sei o que lá, mas o plástico em si, quando ele é aquecido, eu só não me lembro agora quantos graus e quanto tempo isso teria que estar no aquecimento, mas é uma coisa assim boba, tipo assim, eu me lembro do exemplo que eles deram, se tu deixar uma garrafa de água, por exemplo, água mineral, eu não sei quantos minutos só no sol, e depois você tomar essa água, você já está com ela contaminada, soltando essa toxina que o plástico solta. Então, essas grandes corporações que estão por trás, elas investem pesado, gente, elas não estão brincando, como, né, a gente pode levar isso, assim, como uma coisa muito séria. Não é só a alimentação, a gente sabe também que tem a questão das comidas industrializadas também, né? A gente come aqueles embutidos, por exemplo, a gente não sabe tudo que vem ali dentro. Então, pode ter em outros setores, não só na questão do armazenamento do alimento, pode ter outras questões, né? Então, tudo isso, eu vejo assim, Satanás, ele não está brincando de ser Satanás, e ele está em todas as frentes, né? Então, assim, eu amei essa explanação do pastor David, né? Muito boa a explicação dele, a pontuação dele, e enquanto ele falava, eu também me lembrei de uma experiência que eu tive uma vez, uma reuniãozinha de onde eu trabalhava, daí o pessoal entrou nesses assuntos, eu achei importante que como ele foi firme, porque isso me lembrou de que uma vez eu tive que, eles tinham me encurralado ali no assunto e tal, e a gente falando sobre isso, aí no fim, assim, eu disse, Jesus, o que é que eu falo agora, assim, sabe, daí na hora me veio, assim, um corte rápido Tramontina, né, eu disse, quer saber, eu me identifiquei com essa fala dele, né, tipo assim, o dono do céu é Deus, ele vai ditar as regras de entrar lá. Aí eu disse, quer saber, lê a Bíblia, aí você vai entender qual é a resposta, porque se eles não acreditam no que a gente está falando e não querem ceder, então lê lá na Bíblia, ele deixou escrito e ponto, né, a gente tem que ser radical contra o pecado, a gente não pode, não existem meias verdades, né, então ele coloca ali isso, é fato, você tem o seu ídolo, o seu Deus que você adora, e é aquilo que vai te preencher, perfeito, assim, muito, muito bom o assunto, é isso que eu tinha para participar. Glória a Deus. Bênção, Marli, obrigada pelo teu compartilhar. Tem muito assunto realmente que a gente, como eu falei, né, não tem como falar muito sobre tudo aqui, tem 2 horas de aula, né, então é muito assunto que a gente pode realmente, estudar bastante, se aprofundar, que vai surgir muita coisa, gente. O Davi, ele tem alguns cursos, tá, eu não coloquei aqui, porque realmente eu não passo rápido, assim, pela minha cabeça, mas eu não coloquei, infelizmente. Porém, eu posso enviar os links lá no grupo, tá bom, agora, no final do dia. E aí eu vou. Tem vários assuntos, tem vários combos que ele faz. Um deles, inclusive, é Trulli Trulli, né? É ótimo, né? É para falar também sobre essa questão da genética e tudo, né? Esse estudo mais aprofundado na área da genética. Ele fala muita coisa também referente a adolescentes. Então, se você quer um conteúdo para poder trabalhar, né, em cima dessa questão adolescente, LGBTQI+, tem também a questão de solteiros, né, para solteiros, homens adultos, mulheres, enfim, todas as áreas e gêneros também você pode tá vendo os cursos lá da área dele. Eu vou enviar para vocês darem uma olhada. Vale a pena você investir nesses conteúdos, porque isso vai ser uma soma para a caminhada, sabe? Não vai ser um assunto que vai ficar guardado na gaveta. Vai ser um assunto que vai ser utilizado constantemente, porque tudo referente à identidade e sexualidade a gente vive todos os dias, né? A queda nos fez pecar a cada instante. Então a gente vive tendo que se arrepender, vive tendo que buscar realmente a graça do Senhor nesse sentido, assim, né? De ver
Ele como nosso tudo todos os dias, acordar todos os dias e ter que escolher Jesus todos os dias, não é uma coisa que a gente faz uma vez e fica para sempre, não é, gente. Sabe, é algo que nós todos os dias vamos ter que estar renunciando às nossas próprias vontades. Amém. Obrigada por tu compartilhar, Marli. Mais alguém quer compartilhar, gente? Fico aberto para vocês falarem. Mãozinha levantada, não? Ninguém? Pra gente tirar nossa foto? Acho que não. Acho que finalizou, né? É isso, gente. Bora tirar nossa fotinho agora, se der para vocês abrirem a câmera do Eu celular. vou parar a gravação, aí a gente já tira a foto, então. Perfeito.